Estamos de volta. Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidada a deputada estadual, a mais jovem do Brasil, e não apenas estadual, federal também, Cibele Moura, que é do PSDB, aqui do estado de Alagoas. Eu deixei como indagação para ela, algumas indagações, aliás, mas eu quero começar pela história do PSDB. Na sua opinião, há de fato um novo PSDB? Ele é melhor que o anterior ou não? Bom, acho difícil a gente comparar que existe algo melhor que outro. Acho que existem momentos históricos diferentes. Eu respeito muito ambos. Acho que tem erros em ambos. Cito aqui, a gente conversava sobre FHC. Foi um grande presidente, um presidente que eu respeito muito, que introduziu o Plano Real, que começou esse debate sobre as privatizações que o novo governo vem trazendo, ao qual eu elogio. Mas a gente tem alguns erros de história recente, inclusive dessa semana, que é a não expulsão de Aécio Neves. No momento em que o partido precisava expulsar, no momento em que o partido precisava, aquela famosa máxima do partido, precisava sair de cima do muro. O partido precisa definir qual é o seu lugar nesse jogo político tão complexo. Onde é que entra o Alexandre Frota nessa história? Eu vi, inclusive, uma entrevista dele essa semana no Roda Viva e fiquei impressionado. Quer dizer, impressionado não, é mais ou menos aquilo, ele faz um estereótipo, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta aos dirigentes do partido. Onde é que entra o Alexandre Frota no nosso partido? Vi uma entrevista do Tagere Satti esses dias, em que o Tasso dizia, e quero fazer dele as minhas palavras. Eu não conheço o Alexandre Frota, não posso dizer se ele representa ou não, até porque os filmes que ele fazia, ou diziam que ele fazia, não, nem esses filmes eu assisti. Eu também não assisti, mas eles estão disponíveis aí, gente, no YouTube, né? Então, eu não sei como é que ele entra não sei como é que ele entra nessa nova construção, nesse novo PSDB que estão querendo fazer, nessa saída do muro. O Frota não consegui entender até agora. Mesmo, ou enfim, o partido se esvaziou do ponto de vista de conteúdo. É isso que eu quero indagar. Isso eu não acredito. Eu acho que a gente tem bons quadros. Acho que o partido tem bons nomes. Há exemplo aqui de Alagoas do senador Rodrigo Cunha. Há exemplo a nível federal do deputado Pedro Cunha Lima, da Paraíba, que é um deputado federal que foi eleito em 2018 como o melhor deputado federal do Brasil, defende a primeira infância com muita veemência. Então, acho que a gente ainda continua tendo bons quadros. A gente ainda figura entre, talvez, os melhores quadros do país. Porém, em meio a tantas pessoas boas, a gente tem muita gente ruim, que eu não consigo entender como é que o partido continua em cima do muro e não expulsa essas pessoas. Essa discussão em torno da questão da corrupção, ela não tira o foco, por exemplo, é claro que tem um personagem como esse, não deve ser absolutamente conveniente, mas não tira o foco do que é efetivamente a atividade política? É só uma atividade criminosa? Concordo com você. Eu acho que a gente tem que falar muito de corrupção, porque a gente tem que mostrar que política também pode ser feita por pessoas de bem. Tem muita gente boa na política. A gente fala muito só de quem é ruim. Até porque é uma notícia que as pessoas querem ouvir mais, talvez, sejam de quem está sendo condenado. Mas tem muita gente boa, tem muita ação boa. Mas jornalista também adora escândalo, viu? Faz parte, acho que todo mundo. Mas eu acho que abusa também disso, eu acho que a gente abusa disso. Eu comentava que essa nova legislatura vem com muita gente boa. Você vê alguns jovens entrando na política a nível estadual, e a nível estadual e a nível federal também, inclusive. Você vê muita gente buscando uma política, defendendo as suas ideias, as suas ideologias, não necessariamente só de direita ou só de esquerda. A gente tem muita gente legal. A nível federal aqui eu posso citar a Tabata Amaral, que inclusive foi muito criticada agora por defender uma postura. Pode ir para o PSDB, né? Uma possibilidade, né? Quê? Ir para o PSDB, a Tabata Amaral. Ficaria muito feliz. Agora o partido não ajuda trazendo Frota e querendo a Tabata. Tem que escolher quem quer. Tem que escolher qual é o tipo de político, quais são as bandeiras e quais são as ideias que a gente vai defender. Tem que ajudar. E o PSDB local, que é o que exatamente? Porque no ano passado havia expectativa, e eu já disse, eu respeito muito a decisão dele, de natureza pessoal, do prefeito Rui Palmeira, de não disputar o governo do estado. E agora? Por exemplo, você tem uma eleição para a prefeitura de Maceió e o PSDB não tem um nome, pelo menos que se apresente hoje, com tamanho
para disputar a sucessão do Rui Palmeira? Bom, eu acho que a gente tem tempo ainda. Eu defendo que o PSDB tenha um candidato à Prefeitura de Maceió, sim. Eu acho que um partido com a história do PSDB em Alagoas, um partido onde tem a Prefeitura de Maceió, um partido que tem um senador da República, que teve um governador de 2 mandatos tão recente como o Theo Vilela, não pode se deixar se apagar, não pode não ter um candidato. Então a gente tem um grupo que pode montar um candidato, fazer um candidato. A gente tem grandes nomes. Tem tempo para fazer um candidato? Eu defendo que sim, pela estrutura de pessoas. A gente tem grandes nomes no partido, pessoas que já estão na política, já estão trabalhando para tal. Falta o grupo se unir, talvez essa seja a coisa mais difícil, em torno de um nome e levar esse nome a ser o nosso candidato. Governo Renan Filho. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é bem apropriada para ele. Ele adora dar nota, né? Os secretários. Eu não sei se esse processo mensal continua. Que nota você daria para o governo dele? Vou dar um pouco mais de 85%, que foi o que ele teve na urna. Eu acho que a nota dele foi dada na reeleição dele. Mas o que eu acho do governador Renan Filho é inegavelmente um dos maiores governadores da história de Alagoas. Isso a população respondeu. Mas existem alguns erros pontuais. Esses erros eu venho pontuando na Assembleia quase que diariamente. O primeiro deles é a Secretaria de Esportes. A gente tem uma Secretaria de Esportes e de Juventude. Tem Secretaria de Esportes? Dizem que tem. No papel ela existe. Agora a gente vê poucas ações. Inclusive, recentemente foi devolvido ao governo federal um recurso. Como é que um estado onde a gente tem tantos índices ruins para a nossa juventude, para os nossos jovens, está devolvendo o dinheiro do esporte? Se devolve dinheiro é porque tá bom. Mas a única crítica que você faz ao esporte? Não, acho que tem várias outras. Por exemplo? Acho que a educação ainda falta a gente melhorar muito. Os hospitais não deveriam estar sendo feitos pelo dinheiro do FECOEP. Por mais que a gente precise muito de hospitais, por mais que eu acho que a construção vem ajudar muito a população. Inclusive, parabenizo o governador por estar conseguindo construir 5. Mas o recurso não deveria ser esse. A conta deveria ser outra. Um elogio que eu faço muito sincero ao governador é ter conseguido equilibrar as contas públicas desse estado. Um estado que, historicamente, em um momento muito difícil para o país, em um momento de crise, de recessão, a gente conseguiu ter um estado dando superávit. Então, são algumas críticas. O estado não é para dar superávit, não, é? Eu acredito num estado equilibrado fiscalmente e talvez um pouco menor. Talvez não, eu defendo ele veementemente. A gente merece, deve fazer algumas concessões. Conversava hoje sobre a concessão do estádio Rei Pelé. Não, ao meu ver, não existe ou não deveria existir a gente ter o poder público gerindo um estádio que serve para o futebol profissional. Um estádio que não. A sua principal função é comportar jogos de times profissionais. Que cobram por isso. Por mais que eu que usam a polícia militar para fazer a segurança. Por mais que privada. Eu seja torcedora fanática de futebol, por mais que eu esteja lá. Qual é o seu time? CSA. Pois é, acontece. Por mais que eu esteja lá quase toda semana, inclusive domingo estarei lá torcendo para sair da zona, conseguir a permanência. Mas não é o Estado que tem que gerir. O Estado ele tem que focar, ao meu ver, em áreas essenciais. Educação, saúde, segurança e assistência. Educação, saúde, segurança e assistência. Ponto. O resto, o que foi englobado pela educação, como esporte e cultura, ótimo. Mas, centro de convenções. Mas, casal. Esse casal não é um serviço estratégico e fundamental, não, que deveria ser mantido pelo Estado, obviamente não distribuindo as suas diretorias com parlamentares, né? O que sempre aconteceu. O que eu acho? Eu sempre acho que algo que é gerido pela máquina pública, gerido por políticos, é feito política. Então, se a gente diminui, se a gente coloca isso para a iniciativa privada, a gente consegue dar uma melhora significativamente. Existem algumas cidades no Brasil que vem privatizando, vem mostrando que dá resultado. Hoje, Alagoas é a segunda tarifa mais cara de água do Brasil. Isso não está atendendo ao mais pobre. Então, aquele discurso de que a Casal ser estatal melhora a vida das pessoas,
eu não acho que combina. Porque melhoraria a vida das pessoas se a água fosse barata. Uhum. Mas não é. É caro ter água em casa. Quando tem. Quando tem. Só para Quando chega com qualidade. Só para encerrar, a história do FECOEP, né, o secretário Jorge Santoro, ele me disse que quando projetou no pacote do Santoro, né, o reajuste para o FECOEP, o fez objetivando a construção de 2 hospitais, ou seja, o processo de construção e a manutenção exatamente com recurso do FECOEP para 2. 5, eu não sei como é que vai ser essa aritmética. Obrigado pela sua presença, agradeço pela sua atenção e até a próxima semana.